cante, aleluia, eterna esperança cante. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais teu servo, ó Deus, diante de Ti, que tem essa sagrada incumbência de expor a Tua palavra. Queremos mais uma vez pedir, dá-nos um coração, Pai, verdadeiramente submisso a Ti e atento a ouvir o Teu Evangelho, o Evangelho da glória de Cristo. Usa o Teu servo poderosamente, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Olá, ovelhas difíceis, tudo bem? Bom ver vocês. Eu chamo vocês de difíceis, vocês sorriem, que fofos vocês são. É uma alegria estar aqui com vocês, servi-los mais uma vez com a palavra de Deus. Antes de irmos para a mensagem, entretanto, se me permitem, quero apenas mostrar alguns livros rapidamente, que você encontra na nossa livraria, e que eu com alegria posso fazer uma dedicatória a você, caso você deseje. Um deles é esse aqui, Futebol é Bom para o Cristão. Como assim, um livro de futebol? É uma análise teológica do amor humano por diversão, por entretenimento, em particular seis seres que criam jogos, criam esportes, criam coisas divertidas. Então, se você quiser pensar mais biblicamente sobre seu time ruim, você pode vir aqui. Futebol é bom para o cristão. Devia mudar para ginástica olímpica, é bom para o cristão, né? Anda melhor para a gente. Esse aqui é meu penúltimo livro, é um livro sobre a história de Sansão. Sansão e o amor invencível. A vitória de Deus por meio de heróis quebrados. Sansão está lá em Hebreus 11, algumas pessoas ressentem isso. Poxa, um cara que fez tanta bobagem. Pois é, venha conhecer a história de Sansão. Esse aqui se chama Isto é Filtro Solar. Passei filtro solar o dia inteirinho indo lá para a Guiana, foi muito legal. O dia inteiro lá no filtro solar. É um livro sobre Eclesiastes e a vida debaixo do sol. E por fim, esse aqui é meu último livro, se chama Vale da Sombra da Morte, Cristo nas piores histórias bíblicas. A gente está para entrar numa história bíblica bem pesada, e a Bíblia é cheia delas, não é? Algumas que a gente fala assim, tirem as crianças da sala. Eu escolhi tratar de 10 dessas histórias bem escuras, como o levita e a concubina, as filhas de Ló, o embebedando, a história de Judá e Tamar e várias outras, para mostrar para vocês, para juntos olharmos esses vales escuros da Bíblia e vermos que a promessa do Salmo 23 é verdadeira. O bom pastor está lá, nas maiores escuridões. Então, se quiser dar uma olhadinha, pode ser que te interesse. Agradeço. Momento merchan finalizado. Queridos, nós acabamos de ouvir o reverendo Dario nos instruindo e nos falando sobre a glória desse mundo. Foi bom, né, ouvir sobre tudo isso. Salmo 104, Jó 38, são algumas das passagens mais espetaculares da Escritura. A minha tarefa é retornarmos a Reis. Como eu falei para vocês, estamos lidando com 3 episódios da vida do rei Salomão, para pensarmos sobre o tema da nossa conferência, sobre os filhos do reino, o mundo de trevas e tudo que vem com isso. Ontem nós falamos sobre aquele pedido por sabedoria, e hoje nós vamos para a história seguinte. Eu peço que você abra em 1 Reis 3, de 16 a 28. Afinal, a hora já vai avançada para a gente ganhar tempo. Discretamente, faço assim, não mamãe, isso é o Novo Testamento, é mais para cá, olha. Reis é no Antigo. Acharam? Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versos 16 em diante. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra se achava conosco na casa, somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitaram sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas
reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse, não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, teu filho é o morto. Esta outra diz, não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. E a gente para aqui a leitura, por enquanto, no meio da história. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe-nos ao considerarmos essa história tão complexa e tão estranha que se deu nas cortes do rei Salomão. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, talvez vocês não tenham vivido o tempo suficiente, mas eu vou contar para vocês uma coisa. Nem sempre nós adultos sabemos o que estamos fazendo. Há várias situações que seus pais, seus pastores vivem que a gente não sabe direito como resolver. Esse mundo é cheio de situações impossíveis de serem satisfatoriamente tratadas nesse mundo quebrado. A gente queria que o mundo fosse bonitinho e ajeitadinho e fácil de resolver em toda e qualquer situação. Queríamos que bastava ter um pouquinho de sabedoria e resolveríamos todos os nossos problemas. Mas a vida real envolve muita sabedoria. Pergunte por aí e você vai ouvir histórias de julgamentos difíceis de se fazer. A vida é cheia de nuance, áreas cinzentas, mais do que a gente admite. Veja nos esportes, por exemplo. Tem coisas que o árbitro tem de decidir e que mesmo com o auxílio do vídeo ficam dúbias, não ficam? Envolvem ver intenções, houve ou não intenção de fazer tal coisa, como se a gente pudesse ver o coração do atleta. Os jogadores envolvidos afirmam que tocou na mão, o outro diz que não, que foi intencional a canelada ou não. Aí prometeram pra gente que com a chegada do VAR, as polêmicas iam acabar, certo? E aí? Não, né? Pais e mães, vocês sabem como muitas vezes é difícil arbitrar entre irmãos, não sabem? Às vezes o papai ou a mamãe se vê diante de uma situação, os filhos estão falando ali, esbaforidos, aquela confusão, não foi ele que fez, não, ele que quebrou, ele que pegou primeiro. Ah, mas pegou porque eu falei aquilo. E os pais dizem, calma, silêncio todo mundo. Quero ouvir os dois explicando. Aí um explica, o outro explica e o pai fala, ok, continua sem saber. A gente não fala isso, mas a gente fica assim, por dentro assim, o que eu faço, quem está certo nisso? Do lado de vocês já notaram isso, crianças? Eu sei que já. Eu sei que vocês já perceberam que às vezes vocês tentam explicar para um adulto e parece que eles não entendem. Às vezes uma professora, às vezes até sua mãe, seu pai, fala, você não está entendendo o problema, mamãe, não é isso. Os pastores sabem muito bem que muitos dos nossos aconselhamentos que fazemos com casais ou o que for, ou na nossa vida conciliar, no conselho local, no presbitério, onde for, tem situações em que a gente olha e a gente fica assim, eu não tenho a menor ideia de por onde começar a lidar com isso. É difícil às vezes encontrar onde está o erro, com quem está o erro. E talvez vocês, todas ovelhas, já tenham percebido, então talvez tenham sofrido situações em seus pleitos. Como é dolorido quando você leva uma situação a um pastor, a um líder, e você sente que você não foi ouvido adequadamente, que nem entenderam qual era o problema. De alguém para trazer justiça às nossas causas dos coríntios, porque eles estavam levando as suas disputas perante os homens desse mundo, os descrentes. E o fato, queridos, é que muitas vezes nem nas igrejas a gente consegue resolver essas coisas. No lar, na igreja, na empresa, muita gente que se ama, mas a gente não resolve. A vida é cheia de situações complicadas. Em situações limites, como campos missionários, isso é ainda pior. Pergunte para a gente que já trabalhou em campos missionários sobre isso e você vai ver. Lembrei-me outro dia de uma discussão que tive com pastores da África, do Quênia. E eles contavam da dificuldade que era quando o evangelho avançava pelo meio do país, chegando a tribos, chegando a grupos separados. E de repente um homem era convertido. Só que esse homem era polígamo. Ele tinha 3, 4 esposas e ele se converte de verdade. E a pergunta que os missionários e pastores tinham que lidar era: e agora? O que a gente faz? A gente manda ele largar várias e ficar só com uma? Escolhe com que critério?
E agora? Percebe que não tem solução fácil? Porque em contextos como essa, largar 2 ou 3 talvez seja relegá-las à miséria, prostituição e coisas assim. Largar os seus filhos com aquelas ao desprezo público. Tá, mas ele não podia ter casado com mais de uma. Não, não podia. Julgamentos assim são difíceis. Porque este mundo é terrivelmente quebrado, este mundo está em trevas e muitas coisas não são claras de entender. E não há dúvida de que muitos julgamentos errados já foram passados por pais, por pastores, por juízes. Não há dúvida de que muita maldade nesse mundo já ficou sem punição. A luz não chegou em todos os lugares escuros. Que esperança que a gente tem de viver num mundo assim, hein? Que bom que você perguntou, porque o texto é a nossa resposta. Hoje nós veremos que os filhos do reino, que julga com misericórdia, justiça e verdade. Essa é a nossa esperança. Não em nós mesmos, mas que nós temos um rei que julga com justiça, misericórdia e verdade. Vamos ver isso em algumas partes. A primeira verdade a considerarmos é que o mundo caído traz consigo situações terríveis, difíceis de julgar. Olha comigo de novo o início do texto. Então vieram 2 prostitutas ao rei, se puseram perante ele. Disse-lhes uma da mulher: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E o seu filho morto deitou nos meus. No último sermão nós falamos sobre um pedido especial que Salomão fez, lembra? Foi ontem. É para reinar sobre sua nação. O Senhor chegou para ele e disse: Pode me pedir o que você quiser. O que ele pediu? Sabedoria para julgar entre o bem e o mal, para cuidar bem daquele povo. Ele reconheceu a fidelidade pactual de Deus, ele reconheceu que se não fosse o Senhor intervindo, ele nem rei seria. Ele reconhecia que ele não passava de uma criança diante da monstruosidade da tarefa de liderar o povo difícil do Senhor. E ele pediu para ter sabedoria. Deus gostou, se agradou de sua resposta. E, curiosamente, imediatamente, o que o autor do livro dos reis nos faz? Toma uma história aí para ver se esse homem ficou sábio mesmo. Um dia, perante o rei, são trazidas 2 mulheres. E elas têm uma história devastadora para contar. E espera-se que ele, Salomão, resolva. Às vezes vocês, ovelhas, trazem uns embrólios para nós pastores. Vocês entram no nosso gabinete, contam uma história absurdamente maluca na qual você se meteu, e a gente vai ouvindo e assim, peraí, você quer que eu resolva? E você diz, dá uma solução aí para mim, pastor, o que eu faço? E a gente fica assim com a cara de paisagem, tentando entender o que fazer. Qual é o problema? Começa com 2 prostitutas grávidas na mesma época, no mesmo tempo. Peraí, pausa. Tinha prostíbulo em Israel? Veja, a gente não está falando das cidades modernas, em que tristemente isso é uma realidade, mas parece ser Jerusalém isso aqui. Isso não é estranho, não. Terra prometida, nação santa, povo separado, povo do Senhor. Não devia ter, mas tinha. E agora? E se tinha serviço é porque tinha cliente. Lembra disso. E acontece das 2 mulheres engravidarem ao mesmo tempo e os pais das crianças. E os pais das crianças. Sei lá, ninguém sabe quem é, elas por certo não sabiam, eles nem imaginavam. E lá estão 2 bebês que não têm culpa nenhuma da maldade toda acontecendo. Esse mundo sofre. Muitas vezes os mais fracos desse mundo sofrem pela impiedade das pessoas. A gravidez vai avançando com todas as suas lutas, dificuldades. Chega a época de ganhar neném e, pelo jeito, estão sozinhas para isso. Talvez a família não quisesse nada com elas, dado o caminho que estavam seguindo. Estão as 2 sozinhas. Uma de barrigão ajudando a outra de barrigão.
Nasce um, 3 dias depois nasce o outro. Ao menos os bebês estão lá, né? Bebês são bênção, mesmo que a vida seja difícil. A gente não sabe muito, o que a gente sabe é que numa noite, pouco após o nascimento, aquelas noites que vocês que já tiveram um bebê conhecem, aquelas noites que você não pensa direito, sabe? O dia vira noite, hora de mamar, hora de botar para dormir, hora de cólica, aquela confusão, você não pensa direito por algumas semanas ou meses, né? E numa noite após o nascimento, uma tragédia acontece. Não sabemos bem como, mas uma delas se vira sobre o bebê e sufoca. Não tinha bercinho. Era na cama dela de trabalho mesmo que ele dormia. Sei lá se alcoolizada, se exausta, não sabemos, o Senhor sabe. Ela sufoca o seu filho. Agora, você imagina o desespero de acordar e ver o que você fez. Imagina o desespero. Tudo escurece, né? E ela, no desespero, comete um ato de loucura e um criminoso. Ela pega o bebê falecido dela e ajeita na outra e pega o vivo e fica com ela e vai dormir, finge que nada aconteceu. Isso é coisa que se faça, gente. Porque, pensa comigo, eu sei que no desespero a gente faz coisas estranhas, mas no final das contas, não era o bebê dela. O importante é ter um bebê qualquer. Não importa se seu, se da outra. Eu quero ter um bebê, não importa. Ah, irmãos, as loucuras que o pecado nos leva a fazer. Veja, não é justificando, claro, o pecado dela, mas imagine a dor de acordar e perceber que você sufocou seu filho. Não dá para imaginar. E no desespero ela faz algo ímpio, algo mal, ela rouba um bebê, ela faz essa troca e vai se agarrar a isso. A gente olha uma história dessa e a gente fala assim, que absurdo, que horror. Mas Philip Ryken, um comentarista, lembra muito bem, nós também já fizemos determinadas coisas no meio da noite que esperamos que jamais sejam descobertas. Não? Não, nada desse nível, pastor. Tá bom. Mas quem dentre nós não tem na sua história ações feitas ou por inveja ou por descontentamento? Ações feitas na rebelião do coração, em que a gente tenta corrigir um pouco do mal desse mundo quebrado, desse mundo de trevas, fazendo do nosso jeito. A providência de Deus não andou como eu queria, eu vou fazer do meu jeito. Você não consegue nem um pouquinho se identificar com essa mulher? Nunca nos seus dias você fez uma coisinha assim meio torta, porque a providência do Senhor não andou do jeito que você sonhava ou pediu? Não, ela não é a heroína da história, por favor, não estou dizendo isso. O ponto é que nós também não somos. Ela tenta corrigir uma tragédia com um crime. Muitas vezes as pessoas fazem isso, tentam acobertar um erro com outro, e é camada sobre camada de destruição. A outra mãe não percebeu que tudo isso aconteceu, talvez tivessem ali um ambiente separado na casinha, talvez um lençol entre as duas, sei lá. De madrugada ela acorda para dar de mamar, talvez assustada com o silêncio, né? Quem é pai, quem é mãe sabe que às vezes o silêncio é assustador, não sabe? Os meninos estão quietos demais. Corre lá ver. Ela acordou para dar de mamar para o seu filho e o menino estava quieto demais. E aí o pesadelo de 100 entre 100 mães. Ela vai checar o bebê, como muitos de vocês já fizeram. Vamos ver se está tudo bem, ver se está respirando. Não estava. Não estava. Tristeza, choro, desespero, imagina a cena. Não sabemos quantas horas ficou nisso dela. Mas o dia raia e a escuridão vai passando e o sol vai nascendo e ela começa a olhar e... Esse não é o meu. E aí eu não sei se um misto de surpresa positiva e apavoro, ela vê o seu bebê. E ela entende. Ela roubou meu bebê. Que pesadelo. Imagina como que ela reagiu. Imagina a briga, a discussão, arranca-rabo, como se diz. Provavelmente vizinhos se envolveram, mais gente foi envolvida. Isso aqui não chegaria no rei imediatamente.
De fato, muita gente deve ter se envolvido até que a coisa sobe até a instância mais elevada. Chegou no rei, elas levam isso ao rei. O rei era juiz e autoridade, se nós pudéssemos chamar assim, autoridade civil, autoridade religiosa, por assim dizer. E o caso chega até Salomão. Um dia Salomão está na sua corte e chega essa situação. E aí, Salomão, é bom ser rei, é? Resolve essa. Provérbios 18 e 17. O que começa um pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Questões assim a gente sempre tem que ouvir todos os lados. E aí chegam as duas e apresentam, e uma explica isso que aconteceu e fala: o menino vivo é o meu, ela roubou o meu filho, o dela é o que morreu. Mas a outra fala: não, você está inventando isso tudo, você está louca. Seu filho morreu e você inventou essa loucura da tua cabeça para tentar roubar o meu. Esse aqui é o meu. E aí, Salomão? E essa sinuca aí, como é que você faz, hein? Não queria ser rei, né? A lei de Deus, Deuteronômio 19, 15, dizia: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Certo? Precisamos de mais testemunhas. As duas, cada uma diz uma coisa. Claro, eram só elas. Só elas. Ninguém mais viu. Não tem outra pessoa. A lei não cobre sempre todo e qualquer caso possível. E agora o rei precisa de justiça. E de prometeu dar sabedoria, não? Prometeu. Se fosse hoje, a gente fazia um teste de DNA, certo? Você achava que teste de DNA servia só para paternidade, é? Seria útil aqui, não seria? Um teste para definir a maternidade. Mas que tristeza, gente. Que situação triste, quebrada. Tudo aqui é triste. A forma que elas ganham dinheiro e sobrevivem é degradante e triste. O fato de que há clientes em Israel, no povo do Senhor, é terrivelmente triste. O de Salomão é triste. O fato de que elas passaram por toda a gravidez sozinhas, sem o genitor para ajudar, e passam pelas agruras e dores do parto sozinhas, é triste. A morte trágica, a briga, tudo, que mundo triste. É um mundo quebrado, é um mundo caído. E nenhum de nós aqui é estranho às datas e situações escuras do mundo, é? Eu sei que você tem aí, já vivenciou, já viu de perto, ou sabe a respeito, no mínimo, de situações que você fala: esse mundo é quebrado. Sejam coisas que você mesmo fez e ainda hoje você leva resultados e marcas. Seja tragédias que vieram sobre você e você nem sabe como, mas você se viu no meio do furacão. Seja pelas coisas que fizeram contra nós ou simplesmente o que a gente ouviu que aconteceu na cidade. Quando a gente vê essas coisas, a vontade é só dizer assim: vem, Senhor. Vem, Senhor. Faz novas todas as coisas. Quem pode resolver uma situação dessas? Meu Deus. Apenas o ungido do Senhor. O rei, colocado pelo próprio Deus. E Salomão vem com uma solução, mas quando a gente olha a solução, a gente fala: ok. E a segunda verdade que a gente precisa ver: confiemos na sabedoria, compaixão e justiça do rei que Deus escolheu. Versos 24 a 27, vamos ver o final da história. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, dai metade a uma e metade a outra. Oi? Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Senhor meu, dá-lhe o menino vivo e por modo nenhum mateis. Porém outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Fala assim: pega minha espada, eu vou dividir a criança, cada um leva metade. O quê? Isso foi de 0 a 100 muito rápido, não foi? Olha a solução de Salomão, ela parece à primeira vista algo absurdo.
Ele não era para ser um sábio? E isso resolve alguma coisa, essa solução tola, bárbara, absurda? Cortar no meio o bebê? Como que isso vai resolver? A gente não sabe se era cortar assim ou cortar assim, não sei. Às vezes precisam julgar entre vocês, crianças, com situações envolvendo corte. Sempre que tem que dividir o bolo, que tem que dividir a pizza, ele ficou com um pedaço maior do que o meu. Já viu isso, crianças? Nunca vi uma criança chegar: mamãe, você me deu um pedaço maior, não está justo isso. Divida melhor. Já viram a criança fazer isso? Aliás, pais, tem uma solução perfeita para isso, tá? É o clássico, um corta, o outro escolhe. É assim que a gente resolve essas pendengas entre as crianças. Uma corta e a outra escolhe, certo? Vai funcionar melhor assim. Essa solução é boa, mas a de Salomão não me parece boa não, porque a gente quer um bebê vivo, né? Ele quer o bebê, todas as mulheres querem o bebê vivo. E o tão lindo é que as duas têm respostas bem diferentes à proposta. A que roubou o bebê vai na linha do: ok, tudo bem. Cara, imagina estar com o coração nesse ponto, em que você prefere que ela não tenha também, porque você não tem mais. Imagina estar num coração tão escuro assim. Prefiro que ela não tenha se eu não vou ter também. Óbvio, ela sabe, ela não vai ficar com meio bebê, ela vai enterrar, ou seja o que for. Mas ela prefere que a outra perca do que só ela não ter. E a outra, a mãe de verdade, diz: não, prefiro que não seja meu, mas viva. Veja, o que ela está dizendo é o seguinte: ela prefere que esse seu filho chame a outra de mãe, cresça sob os cuidados dela, aprendendo dela, seguindo-a. Ela prefere perdê-lo, mas tê-lo vivo. Claro que não se imagina que elas vão continuar morando juntas depois disso. Provavelmente pegaria esse bebê e sumiria, vai para outro canto, vai para qualquer outro lugar do território de Israel. E obviamente nisso Salomão vê quem é a mãe. A providência de Deus ainda traz rasgos de luz à meia-noite, como essa situação desse amor materno. Provérbios 28. Assentando-se o rei no trono de juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Olha aí a sabedoria do homem. A gente achou que ele não sabia bem o que estava fazendo quando disse: pega a espada, mas ele sabia sim. Sabe, como diz um comentarista, no seu teste, Salomão discerniu quem é a verdadeira filha de Abraão, que assim como Abraão em fé entrega seu filho a fim de salvá-lo. A diferença entre o falso e o verdadeiro amor que nós vemos por aí. A mãe verdadeira mostra um amor real. Eu prefiro que ele viva mesmo não sendo meu. Isso é amor. É um amor que não é egoísta, que quer o bem do outro. Prefiro ele vivo mesmo que nunca me chame de mamãe. A outra diz que ama, mas não ama. Se não pode ser meu, que não seja de ninguém. Tem alguns homens que dizem que amam mulheres e fazem assim, já viu? Se não pode ser minha, não vai ser de ninguém. Isso não é amor, tá? Isso é outra coisa. Aliás, veja que belíssima a solução de Salomão. Ela envolve não ver o coração, porque a gente não tem como ver o coração, só o Senhor pode. Mas ver o que brota do coração. Às vezes é só pelos frutos mesmos que a gente consegue entender o que tem lá dentro, ou algo do que tem lá dentro. E a solução se resolve. Qual que é o resultado disso tudo? Verso 28. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profunda admiração, profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A fama de Salomão começou a correr para todo lado com essa história. Até você aqui 3.000 anos depois está ouvindo sobre isso? Essa fama não para de correr. Imagina o povo contando nas ruas, nas casas, na praça, falando: gente, vocês não sabem o que aconteceu hoje na sala do trono. O quê? Conta. E contando, e aí uma conta para outra: irmã Miriam, você não sabe o que o rei fez hoje. Conta, irmã Melequede, o que foi? Ah, o rei estava lá, aí chegaram 2 prostitutas. O quê? Não conta. A fama foi crescendo. Aliás, eu quero que você veja mais sobre a sabedoria e a justiça desse rei. Porque note não apenas a sua sabedoria e justiça,
Mas veja a compaixão e misericórdia desse rei. Eu te pergunto, quantos reis governantes de grandes nações hoje em dia, quantos teriam se ocupado em lidar com um caso como esse, hein? Veja, Salomão não está arbitrando entre ricos comerciantes, ou entre generais e apoiadores do seu regime, ou entre seus príncipes e princesas, seus filhos. 2 prostitutas sem nome recebem uma audiência com o rei do povo de Deus. É tão belo ver isso. Ver o grande, rico, sábio, glorioso e poderoso rei Salomão cuidando de gente de situação pequena, excluída, imprópria, suja. Um rei cheio de compaixão. Você se lembra que ele tinha uma antepassada chamada Raabe? Lembra disso? Salomão sabe que o Senhor pode transformar o caminho de qualquer pessoa. Raabe, sua antepassada Ruth, sua mãe. Salomão sabe, ele já conhece essa graça do Senhor. A graça do Senhor o leva a usar sim da verdade e da justiça, junto com a compaixão. Essas coisas não são excludentes no nosso Deus. O Senhor não precisa escolher entre ser compassivo e misericordioso ou justo. Ele é todas essas coisas. Nós é que temos dificuldade com essa conjunção toda. Muitos diriam hoje, inclusive, essas duas não têm nem direito de chegar diante do rei. Imagina se esse tipo de gente começar a aparecer na igreja porque quer ouvir sobre Jesus. Como que você reagiria? A mulher faz isso, vive disso, destruidoras de lares, seja como for que você queira chamá-las, e quer que o rei dê atenção e julgue com justiça. Ponham-se para fora daqui, diríamos nós. Mas o ungido do Senhor não é assim. Ele as trata como seres humanos, feitas e tratadas com justiça e misericórdia. Ele se envolve, ele se dá ao trabalho. Não é diferente com o nosso Senhor Jesus, é? Em seus anos andando na terra, ele se dava ao trabalho de lidar com gente que ninguém mais queria. Fosse a mulher apanhada em adultério, fosse um leproso, fosse um paralítico, fosse um centurião romano visto como o próprio inimigo, fosse Zaqueu odiado por todo mundo, fosse Levi um ex-coletor de impostos. O Senhor via pessoas quebradas e tinha disposição de trazer sua graça a eles. Talvez você pense no histórico. Talvez você olhe para a sua vida e você veja assim, cara, eu não sou... Se tem alguém que não pode chegar perto de Jesus, sou eu. O que eu já fiz? Talvez não tenha recebido por isso, mas talvez você já tenha dormido com metade da cidade. Você pensa, eu? Cristo, na hora que me vê por perto, vai me chutar para longe. Não vai. Não vai, irmão. Não vai, irmã. Ele vai te acolher. Todo aquele que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Pode ter certeza disso. Tem vários dos seus dramas, vários dos seus pequenos dramas que você sabe que se você contasse para as pessoas, elas iriam parar de olhar para você com respeito, com amor, com dignidade. Mas sabe quem que nunca iria parar? Ele, Jesus Cristo. Ele conhece o teu pior. E ele se entregou por você assim mesmo, para trazê-lo para perto de si. Sim, é pecado o que elas fazem para viver, não tenha dúvida disso. Mas também é pecado o que foi feito contra essa mulher. Ela merece justiça e compaixão, mesmo sendo pecadora. Essas coisas não são excludentes, irmãos. Estamos dispostos a receber trevas para o reino da luz? Porque veja, ok, nós somos filhos do reino e o mundo está em trevas. Sim, mas a nossa oração, o nosso trabalho é para que mais e mais pessoas deixem esse reino das trevas, não é? Não é isso que a gente gosta? Que as pessoas venham a Cristo, deixem as trevas e se agarrem à luz? Então deixa eu te contar, essas pessoas que vêm das trevas vêm com história. Vêm com rastro. Vêm com feridas. Vêm com soluções, com situações que a gente vai olhar e falar, eu não tenho a menor ideia de como resolver essa tua situação. As trevas quebram o mundo. As trevas bagunçam as coisas.
A notícia do que Salomão fez se espalha. Em todo lugar está se falando na sabedoria dele. Depois pega para ler o Salmo 72, a oração que ele mesmo, Salomão, faz, pedindo por ele, por um rei justo. E é interessante, outros comentaristas como Dale Davis fazem Isaías capítulo 11, que é sobre o outro rei, um outro filho de Davi. Salomão foi sábio e justo e cheio de misericórdia, mas os profetas falavam para esperarmos alguém maior. O profeta Isaías diz assim no capítulo 11: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele vai se deleitar no temor do Senhor. E ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A nossa esperança num mundo tão complicado é que nós também temos um rei a quem recorrer. Um ainda mais sábio, ainda mais justo, ainda mais compassivo, ainda mais impressionante do que foi Salomão. Você o conhece? Você recorre a ele? Se aquele homem, Salomão, já foi feito sábio pelo Senhor e já impressionava, o que seria quando o próprio Senhor andasse entre nós, encarnado? Já veio. E ele já começou o processo de vencer o mal e de dissipar as trevas. E juntos nós oramos: venha o teu reino. E nós vamos seguindo. E fazendo com que nossas próprias vidas e o contexto do povo de Deus, a igreja, se tornem cada vez mais ambientes onde a luz prospera e onde as trevas são dissipadas. E que nós recebemos os que estão vindo das trevas, sabendo que precisarão de justiça, verdade para a limpeza e também de compaixão para tratar suas muitas feridas. E que não vai ser fácil. Philip Ryken, mais uma vez, diz assim: se as pessoas se maravilharam diante de Salomão por ter chegado ao veredito justo num caso difícil, imagina quanta honra Jesus receberá quando corrigir cada erro cometido na história do mundo. O livro de Apocalipse diz que quando Deus executar seus julgamentos finais e terríveis contra o pecado, o seu povo clamará: aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. A vida é cheia de situações impossíveis, irmãos. Graças a Deus houve verdade e justiça nesse caso aqui. Nem sempre é assim, você sabe. Mas sabe o que continuou havendo nessa situação, apesar da resolução favorável? Continua tendo um bebê falecido. Continua. Continua tendo uma mãe numa situação de vida terrível com a culpa do que fez. O que será que foi dela, hein? E da outra, a que continuou com o bebê, o que foi dela? Será que continuou naquela vida tão degradante, pecaminosa e torta? Porque veja, muito se resolveu, mas ainda não. Já resolveu muita coisa, mas ainda não. Não acabou tudo bem, embora tenha acabado tudo bem. Porque Salomão tinha limites no que ele, como rei, é capaz de fazer. Precisávamos de um rei melhor do que ele. Alguém capaz de fato, resolver todos os erros da história do mundo. E Deus tinha uma solução para um dilema muito maior do que das duas prostitutas. Como poderia ser possível fazer com que a justiça e o amor de Deus prevalecessem ao mesmo tempo? Deus tinha uma ideia. Deus tinha uma solução, sabe qual? É uma solução aparentemente ainda mais louca do que uma espada para cortar um bebê no meio. Eu vou colocar o meu próprio filho na cruz. Quê? Isso mesmo. Como assim? Desse jeito eu resolvo tudo. A minha justiça vai ser satisfeita, punindo o pecado de vocês nele. E o meu amor vai ser completo, pois vai ser no lugar de vocês, para vocês não precisarem morrer. Mas nós aprontamos muito, Senhor. Nós somos gente das trevas, nós fizemos coisas horríveis, ele não fez nada. Ele só fez o bem. Sim, eu sei.
é por você. Colocar o próprio Filho de Deus na cruz, nessa nem Salomão pensaria. A nossa esperança, irmãos, é que quando ele voltar, ele vai julgar vivos e mortos. Os pecadores que vierem a ele serão protegidos por esse sangue. Os pecadores que não vierem a ele serão expostos, como aquela mulher foi exposta, e serão punidos. O justo juiz de toda a terra vai executar seu juízo. A pergunta hoje à noite não é se você pecou horrivelmente ou não, mas se o seu pecado foi coberto por ele ou não. E a oferta maravilhosa que ele faz para você hoje é de que ele vai corrigir todas as coisas. Não agora, não tudo agora, mas um dia sim. Todos os males feitos serão corrigidos. Ele vai redimir esse mundo. Ele já morreu e reviveu para isso. Só falta ele voltar. E a noiva diz: vem. Vem, Senhor. Vem refazer todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nesse mundo tão cheio de aflições e tristeza e coisas estranhas, nós nos vemos perplexos muitas vezes. Olhamos para as situações ao nosso redor, olhamos para o tamanho da maldade no mundo, olhamos para nossas próprias vidas, olhamos para a gente próxima, para a gente distante, a gente vê um mundo tão quebrado, Senhor, e a gente pede misericórdia. E nós pedimos, Senhor, que a luz siga avançando, que venha o Teu reino. Conheçam a graça que nós viemos a conhecer, a graça de nos vermos protegidos pelo sangue do Rei Justo. E nós pedimos, Senhor, vem renovar terra e céus. Louvado seja o Teu nome, em Cristo. Amém. Deus os abençoe.